Dando continuidade ao ENAI, passamos para o primeiro painel sobre o tema Protagonismo Feminino na Economia e na Indústria do Futuro. Convidamos ao palco A transformação da indústria passa o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. A presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Luiza Trajano. Sustentável para o Brasil. No cenário atual, quais são as estratégias que as empresas lideradas por mulheres estão adotando para aproveitar as oportunidades criadas pelas mudanças globais? Protagonismo feminino na economia e na indústria do futuro. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. A líder regional da Dow Chemical Company Brasil, Mariana Orsini. A moderadora, presidente do Fórum Nacional da Mulher Empresária da CNI, Mônica Monteiro. E a empresária e business senior host da CNBC Brasil, Camila Farani, que juntas farão a moderação deste painel. Adriana Costa, da Siemens, por gentileza. Para a condução deste painel, a palavra é sua, Mônica. Olha, muito obrigada por todos estarem aqui. Nós representamos aqui o empresariado feminino, mas mais do que isso, assim, nós temos a colaboração, principalmente do presidente Alban, que nos deixou formar um fórum sólido hoje, né, importante para o empresariado feminino. E eu queria, na verdade, compartilhar com vocês alguns exemplos de empresárias que estão aqui. Vai começar pela nossa mediadora, que quem vai mediar o painel não sou eu, é a Camila Farani, que é uma empresária que está aqui com a gente. Hoje ela é o número 1 no LinkedIn, influenciadora, né? A gente tem muito orgulho de poder trazer a Camila, que está aqui. Então, Camila, eu acho que o painel aí está com você. Voltaram para... Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, saudar todos aqui presentes, os políticos, os empresários, as referências. E eu queria saudar as mulheres empresárias aqui presentes também. Obviamente, na figura dessas brilhantes mulheres e do presidente da CNI, que tem feito um trabalho gigante, um trabalho hercúleo, principalmente quando a gente fala do conceito de neoindustrialização. Então, me sinto muito honrada de estar aqui nesse painel. E a primeira pergunta é para Ana Cabral. Ana Cabral, você foi anunciada aqui no início ou trocaram? Acho que teve uma pequena troca, né? A Ana, hoje não, né? Já tem alguns bons anos. Ela foi uma das pioneiras em engenharia de computação. Eu falo onde? Aqui ou aqui? Ou nos dois? Nos dois. Mas eu acho que está todo mundo me ouvindo. Tem alguém que não está me ouvindo? Então, longe. Foi uma das pioneiras, co-presidente do Conselho de Administração da Sigma Lithium. É um imenso prazer estar aqui com você. E eu queria entender, Ana, o lítio ele é um minério extremamente essencial para a produção de baterias, principalmente de veículos elétricos, né, além de outras coisas. Quais são os desafios, né, quais são as oportunidades que você vê com a mineração do lítio no Brasil?
Bom, primeiro, é uma honra estar aqui com Alban, Luísa, Mônica, Camila, com todas as mulheres presentes e os homens, como a Luísa sempre disse, nós adoramos os homens, né? Esse é sempre o conceito. Juntos somos mais fortes, somos metade do Brasil. O nosso trabalho no Vale do Jequitinhonha começou há 12 anos atrás. E como disse tanto o presidente Lula quanto o vice-presidente Alckmin, nós tomamos o risco e movemos o país. Hoje, a Sigma Lithium virou a locomotiva econômica do Vale do Jequitinhonha. E, mais uma vez, há 12 anos atrás, lítio era esotérico, o Vale do Jequitinhonha era e ainda é uma das regiões mais pobres do Brasil, na época era a segunda região mais pobre do Brasil inteiro, e dizer que a gente ia colocar a indústria de ponta, mais inovadora, mais moderna, para produzir esse material de lítio em cima de uma operação mineral no Vale do Jequitinhonha, em cima da mina, era considerado uma alucinação, né? E fazer isso, carbono zero, num setor que é conhecido por ser difícil de descarbonizar, ganhou até um nome, né, chamado hard to abate, era uma alucinação ao quadrado. No Brasil, então, tipo assim, essa mulher é doida, né? Então, esse era o desafio. Então, o que nós fizemos, e aí vem o ponto, né? O que é a entrega? Não é um ato de genialidade, não é... Todos aqui que são empresários, executivos, trabalhadores de todos os segmentos da indústria entendem isso. Não é um ato miraculoso, é a consistência, a resiliência, a determinação de todo santo dia ir lá e fazer a mesma coisa melhor, entregar melhor e mais, e mais, e mais. Isso eu aprendi aqui com a Luísa, que é mentora de toda a minha geração, né? É isso, é ir lá, sucesso é essa consistência de entregas. E volta para o ponto da Camila. Esse foi o diferencial, é essa consistência de não arrefecer. Entra ano, sai ano. Ou seja, há 12 anos nós falávamos, executávamos, entregávamos lítio. E você conseguiu ter essa visão alguns bons anos atrás? Como é que você vê o mercado hoje? É a capacidade de transicionar, ou seja, o que começou com um projeto híbrido, que inicialmente era mineral, em 2012, ele, em 2016, ele virou um projeto industrial mineral, também híbrido, que era lítio e tântalo. E, à medida em que o mercado evoluiu, basicamente liderado pela China, inicialmente, em 2019, nós fizemos a rodada de investimentos ainda do fundo, para um projeto industrial integrado 100% na mineração do lítio. Então, você tem a mina e tem essa indústria. E é a indústria que carrega a margem, é a indústria que carrega a empresa. É ali que nós oferimos a margem da transformação industrial. E Ana, bom, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, a gente está falando não só de transição energética, e eu queria fazer um paralelo para a Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda. A Adriana, hoje, que é diretora-geral de uma das áreas mais importantes e relevantes da Siemens, né? O que você entende, e aí, obviamente, a Siemens, a gente falando de tecnologia para a saúde, o que você entende hoje que vão ser as principais tecnologias na área da saúde, e como é que essas mudanças, né, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, como é que essas mudanças elas podem contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros, das brasileiras, aumentar a longevidade, consequentemente, né? Eu acho que se aumentasse a longevidade, né, o presidente Lula trouxe aqui muito bem que ele quer viver 120 anos, né, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a prevenção faz parte disso, de alguma forma, né? Com certeza. Camila, obrigada pela pergunta. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui nesse fórum tão relevante. Obrigada à liderança da CNI pelo convite. Então, na presidência da Siemens Healthineers hoje, nós temos uma grande missão que eu posso afirmar que é uma missão da organização e uma missão pessoal também minha. Acho que já foi colocado aqui anteriormente nos outros painéis. Hoje nós vivemos na área da saúde e dentro dos desafios globais, o ponto de que acesso é o grande pilar que nós precisamos alavancar no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa que metade da população global não tem acesso à saúde de qualidade,
Isso, a gente não pode dormir tranquilo com isso. Então, essa semana, nós estamos aqui em Brasília, a Siemens Healthineers, promovendo a Semana de Oncologia, o combate contra o câncer, falando de, por exemplo, questões como incorporações de tecnologia que vão proporcionar esse acesso. E eu diria, adicionalmente isso, a importância que a gente tem na colaboração entre os setores públicos e privados para que a gente tenha esse acesso de forma cada vez mais equitativa e acelerado. Então, nós temos na Siemens Healthineers uma parceria com o Ministério da Saúde há mais de 10 anos do programa do PERSUS para acelerar, por exemplo, a importância do acesso ao tratamento de radioterapia. Trazendo os números para vocês, hoje, 60% dos pacientes que necessitam de um tratamento de radioterapia, eles precisam de se deslocar das suas cidades entre 300 a 900 quilômetros. O que isso impede, né? Que esses pacientes tenham uma qualidade desse tratamento, que esses pacientes viabilizem, sem contar as questões ambientais envolvidas desse deslocamento. Então, trazendo um corte, né, ainda mais dados, esses números, e trazendo somente o aspecto da jornada oncológica, nós sabemos que o câncer hoje é uma das principais doenças de maior mortalidade no Brasil e no mundo, atingindo mais mulheres e mulheres negras. Então, a gente não pode falar de acesso sem falar de um olhar individualizado e personalizado na medicina. E aí eu trago o ponto, Camila, que você colocou, do diagnóstico precoce dentro dessa jornada. Cânceres como, por exemplo, câncer de mama, a gente sabe que quanto mais precoce, maior a chance de salvar e curar milhares de vidas. Isso não só por um desfecho, que é completamente importante, mas também para a economia do cuidado. Discutimos muito nos grupos do B20 e no W20 a questão da economia do cuidado, porque nós sabemos, por exemplo, que mulheres são responsáveis em gerar a economia das suas famílias, que são responsáveis em cuidar também das suas famílias. E ter hoje dados até junho desse ano, 77 mil mulheres estão na fila por uma mamografia. Por isso que isso é fundamental, que a gente eleve essa conscientização para que a gente tenha um sistema de saúde com mais acesso. Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais agora, depois, recentemente saiu o estudo onde as mulheres, de fato, ultrapassaram aí eu ia dizer a presidência do lar, né? Mas assumindo os lares brasileiros. Parabéns. E falando sobre mulheres, né? A gente não podia deixar de falar dessa mulher incrível, empresária, à frente aí do capítulo brasileiro, né? Da Aliança Empresarial das Mulheres no BRICS, Mônica Monteiro. Mônica, o conselho que colocaram aqui para mim, o conselho, o colegiado que a senhora preside, eu não posso chamar de senhora. Como é que eu vou chamar de senhora? Então, o colegiado que você preside, né, em 2025, como é que vai ser a atuação? O que você espera? Eu queria só... O presidente Alckmin, né, o vice-presidente Alckmin falou que né, não existe indústria sem mulher. Desde o produto que consome, né, até realmente o empresariado e a liderança. E isso está aqui, está aprovado. Nós vamos liderar o BRICS, né, e o BRICS é o secretariado do BRICS da CNI, o que é uma oportunidade enorme. Quando a gente escuta a CEO da Siemens aqui falando sobre saúde e que o presidente Lula e o Lucchesi também falou sobre saúde, é uma oportunidade enorme que nós temos e que nós vamos fazer um seminário específico sobre health e biotech. Então, o vice-presidente Alckmin já chamou e disse que queria uma ligação específica com a Índia em cima das startups e tecnologia. E aí, então, imagina, né, a oportunidade que nós temos de negócios, de fazer negócios, e eu acho que essa casa, né, quando eu conversei com o presidente Orbán, o nosso fórum, ele... como
e diretoras, mas principalmente empresárias, né? Que a empresária média, ela vire grande, que a pequena vire média. E para isso vire pequena, é né? que a gente consiga mexer essa pirâmide aí, mexer os números. E esse é o objetivo do nosso WBA, que é o Women Business Alliance, dentro do BRICS, e que tem não só, a minha sou hoje, Rússia, e a minha chair global da Índia, por exemplo, ela é dona de um dos... Ela estava conversando comigo... Câncer. A mostrar as startups, as oportunidades de jovens querendo entrar nisso daí. O Sebrae está trabalhando junto com a CNI também nas startups, de trazer tecnologia nova. Então, a gente está com uma avenida enorme de oportunidade, e ainda bem que a CNI está coordenando o BRICS, que a gente tem aí uma boa pauta, presidente. Não vamos mexer esse Brasil de novo. Sem dúvida, Mônica. Antes de passar a palavra, falar um pouco sobre, eu queria realmente, falando de mulheres, a gente não tem como deixar de falar de uma das lideranças mais admiradas desse Brasil, que é a Luísa. Luísa, Luísa dispensa. Mas como é que você entende que o respeito à diversidade, à pluralidade e à crescente inclusão das mulheres no mercado de trabalho estão mudando a estratégia do varejo? Boa tarde, pessoal. Fala boa tarde, viu? Nós estamos tudo boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar nessa mesa. Quero começar te agradecendo, Ricardo, porque eu percebi uma coisa, quero só dizer para os homens como as mulheres percebem. Na hora da foto, as duas ficaram para trás, coisa que não pode mais, vocês têm que ir para frente. Pode chegar só isso aí, mais um pouquinho. As duas ficaram para trás, você falou, por favor, vem para frente. Então, muito obrigada. Então, a gente percebe. Bom, gente, eu acho que eu não... que estamos nessa sala. A mulher dá palpite em tudo. Então, assim, é muito importante para a gente entender que uma empresa sem mulher e sem diversidade, nós não vamos chegar no ponto mais importante, que é isso. E agora eu quero dirigir aos homens. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. Todo homem nessa casa deve ter uma neta, uma filha, eu vi o tanto que a gente equilibra o masculino com o feminino. A grande mudança do mundo vai ser quando o masculino e o feminino se unirem para que possa fazer uma coisa que tanto estão pedindo. Vocês não sabem, mas o consumidor final não quer mais essa brigaiada. Ele não quer mais a divisão, ele cansou. Tem aí um tanto de um lado, um tanto do outro. Eu vivo com o consumidor final. Eu tenho uma linha direta, apesar do Magazine faturar 67,5 bilhões, eu vivo com o consumidor final. Eu nasci num balcão. Eu nasci entendendo o que é empatia. Então, eu vivo com ele. Ele está cansado disso. Se uma loja nossa tratar um negro, ele pode ter 5 seguidores. No fim do dia, toda a rede está sabendo que aconteceu isso. Por quê? Porque ele não tem consciência ainda, mas ele não quer. A Covid trouxe muita coisa triste para nós, muita. Mas ela trouxe um sentido de comunidade, porque nós somos obrigados a parar para ver a comunidade. Então, assim, o papel da mulher... Agora, a nossa luta mais não é para a mulher chegar, é para ter mais mulheres na política, mais mulheres em alto cargo, mais mulheres no conselho, mais mulheres... E não é tirando o homem, é juntando com o homem.
Porque eu tenho falado muito para as mulheres, nós estamos aqui, não é para brigar com o homem, é para fazer uma união total entre mulheres e homens. Esse é o nosso papel. E o nosso papel é de juntar. E o mundo está precisando disso, o mundo está precisando de união, o mundo está precisando, não é o Brasil, o mundo está precisando de união, o mundo está precisando que a gente se junte cada vez mais. Agora, a minha amiga Sônia, que foi dona da Dudalina, ela fala que tem 46 tipos de guerra, de movimento de guerra no mundo. Nenhum tem a cara da mulher. Eu sei que ninguém nessa plateia quer ter guerra, né? A gente não tem coisa pior do que isso. Então, vamos juntar, vamos ter mais mulheres. Para mulheres, eu quero falar para vocês, chegou a nossa vez, mas a nossa vez tem que ser de união com o masculino, de união para o Brasil, e também não ficar atrás, não. Eu nunca precisei defender por mim mesmo, gente, porque eu já venho de uma família empreendedora. Quando me largava para trás, que eu cheguei em São Paulo, presidente, falando porta a portão, e eu sempre quis ser da minha cidade, que é de Franca, uma cidade que é mineira, eu não ficava com raiva dos homens. Se eles me deixavam para trás, eu levantava a mão e falava, eu tenho uma ideia boa, acho que é bom vocês me escutar. Então, a gente não tem que guerrear, a gente tem que nos posicionar para o bem de todo mundo. Então, vamos lá, gente, mais mulheres nas políticas, mais mulheres em alto cargo, mais mulheres. Nós queremos a união, nós não queremos a desunião. Obrigada. Obrigada, Luísa. Eu acho que é importante, né, a gente trazer sobre, eu acho que da complementariedade, né? Eu estava falando há pouco. Não é, acho que a principal luta de qualquer ser humano, mulheres, homens, não é uma luta contra o outro, é uma luta contra si mesmo. Então, quanto mais a gente nos dá as mãos, né, quanto mais a gente consegue entender a pluralidade, eu gosto sempre de falar pluralidade ao invés de diversidade, né, opiniões dos outros, lugares das outras pessoas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso aumenta cada vez mais a nossa força, aumenta a nossa produtividade, aumenta os nossos resultados e, sem dúvida nenhuma, aumenta a nossa nação. Falando em Brasil, mas a Luísa trouxe bem a questão do Covid, que, obviamente, impulsionou, catapultou a digitalização. Presidente, por último, mas não menos importante, tá? Como é que a indústria ela vem se destacando, vem se adequando, na verdade, né, às mudanças trazidas pela digitalização, pela transição energética, pela descarbonização da economia? Jovem, primeiro eu gostaria de dizer a satisfação de estar aqui na única frase: bendita sois vós entre as mulheres. Então, só isso já diz nossa alegria, tá certo? E segundo, até mesmo nessa digitalização, nessa nova economia, na biodiversidade, na descarbonização,
competitivo da produção local. Nós somos uma empresa, a Siemens Healthineers, uma empresa alemã, com unidade fabril no Brasil há mais de 12 anos. E por que eu vejo que isso é tão fundamental? Porque quando a gente soma as forças, nós investimos ao longo desses últimos 12 anos milhões de reais em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil que não só suporta a nossa indústria, o nosso segmento, mas a indústria de saúde como um todo. Então, eu vejo de colaboração e da incorporação dessas tecnologias, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, cada vez mais é importante, dentro dos desafios econômicos e sociais que a gente vive, a gente entender todo o acesso, a Mônica trouxe o ponto de inteligência artificial, como essas tecnologias, como essas soluções digitais, como o Alban falou, podem corroborar para que a gente tenha uma cadeia cada vez mais eficiente de saúde e, com isso, que a gente gere maior acesso para a população. Então, eu vejo com muito bons olhos e, de uma forma muito positiva, essa colaboração. Nós temos vários projetos em decorrência da nossa produção local, por exemplo, uma parceria de muitos anos com o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde a gente já está na 3ª ou 4ª fase de um projeto, através da tecnologia de comunicação de 5G, já é possível fazer um exame de ultrassonografia numa mulher, numa população ribeirinha, e que esse exame, através online, né, e de uma forma virtual, vá colocar isso num hub de tecnologia de São Paulo. O que isso proporciona? Proporciona acesso a, por exemplo, essa população que não teria acesso a esse diagnóstico de uma forma precoce, ou mesmo através da telemedicina, acesso a profissionais de saúde. Então, de novo, essa colaboração e esse ecossistema, ele só vai acontecer através da indústria, mas da colaboração do poder público, privado e várias entidades. E eu acho que falando, né, quando a gente fala de saúde, que está intrinsecamente ligado a gente sem saúde, a gente não produz. A gente sem produzir, a gente não gera riqueza, mas a gente não se sente útil, né, principalmente. E aí, quando eu faço esse recorte para as mulheres, Mônica, como é que esses fóruns de apoio ao empreendedorismo feminino, às iniciativas das mulheres, não só de abrirem negócios, mas de tocarem os seus negócios, como é que eles têm ajudado as mulheres e as empresas lideradas por elas para se tornarem mais produtivas e competitivas? A nossa pauta é muito em cima da mulher que exporta, né? Então, vamos pensar já num recorte aqui. Então, a mulher que exporta, a casas como a CNI, ela está dando absolutamente apoio para nós, nos reunimos, missões B2B já focalizados. Então, assim, nós somos muito direcionados já, e a nossa pirâmide vai mudar. Eu tenho certeza disso, Camila. Tenho um compromisso com o presidente. Hoje, 14% só das empresas que exportam tem CNPJ liderado por mulheres. A gente está aumentando isso daí. Então, elas já estão se preparando. E o presidente Alban tem uma grande responsabilidade nisso tudo, liderado já pela Danusa, que é uma pessoa que impulsiona lá dentro, mas com todos os diretores lá, não só na parte de capacitação, mas pelo menos o apoio nas missões, para a gente estar junto nas missões lá. Então, quando a gente vê que o empresariado está indo, que tem recurso para estar indo, porque as mulheres querem estar crescendo mais, né? Então, assim, eu falei, nossos números vão mudar. Eu tenho certeza disso, que nossa empresária pequena está virando média, a média vai virar grande, e a minha grande vai virar bilionárias, que eu faço toda hora, eu digo, eu preciso de minhas mulheres bilionárias junto comigo, né? Então, assim, a gente vê hoje a Ana exportando para a China, quando ela pegou o primeiro contrato dela, exportando para a China, a história é fantástica, você chegar em outro país desse, e as nossas missões que nós estamos fazendo, são missões junto com a Apex, então já é tudo já coordenado antes, a gente já começa uns 4 meses antes, já colocando esse B2B, assim como nós temos a organização aqui no Brasil,
todos os países do BRICS são muito bem organizados, né? Então, nós temos a secretaria em todos eles, então a gente tem um trabalho grande aí de conexão, e as mulheres já estão procurando o fórum, né? O fórum hoje é um fórum grande, ele já tem muitas demandas dos sindicatos que existem, então as mulheres de sindicatos já estão com a gente trabalhando, e está trazendo mais outras empresárias e empresários, e o nosso encontro, como você já tinha falado, são homens e mulheres que estão lá. O que a gente quer, na verdade, é aumentar o nosso ticket, essa é a minha missão dentro do BRICS, né? Aumentar o ticket médio do faturamento das mulheres, incluir mais mulheres exportando para esses países. Eu acho que foi o que a Luísa falou, né? No final das contas, a gente dá as mãos e fala assim, a gente está aqui, não é, Luísa? Ana, você tem... o que você tem adotado hoje na sua empresa, cada vez mais, para ela ser mais inclusiva? Nós somos o recorde da indústria de base mundial, né? 40% da liderança feminina. Uau. E aí entra, é inimaginável, a gente recebe clientes, concorrentes, nós recebemos todo mundo, o primeiro comentário é, eu nunca vi tanta mulher numa indústria de base. E é geral, elas não ocupam só os cargos de cima, porque aí entra a mulher que fez engenharia com a outra mulher, e aí tem uma amiga, colega de engenharia, porque era tipo 2 mulheres na sala com 60 homens, e eu tenho uma amiga que está lá em Londres, que é do Vale do Jequitinhonha. Então, assim, é uma rede. E aí entra, assim, existe uma afirmação positiva da mulher? Existe. Mas não existe uma exclusão masculina. Semana passada, por exemplo, nós trouxemos uma mulher, aliás, russa, né, para um cargo de liderança de relações com investidores, e, ao mesmo tempo, que inclusive, cuidava da relação com os investidores da maior produtora de lítio do mundo, que é a SQM no Chile, veio de Santiago para se juntar a gente. Muito bem. E, ao mesmo tempo, troquei um outro cargo, saiu uma mulher, entrou um homem. Então, não existe o preconceito contra os homens. O que existe é, eu digo que a gente tem um acesso quase que monopolista na indústria de base a o que seria a elite intelectual feminina. Por quê? Porque as portas em outros lugares estavam fechadas, tá claro. Infelizmente. Então, vou dar números aqui. Nós exportamos para a China, sim, exporto, um produto que é um NCM28, é um óxido de lítio, é um produto industrializado de altíssimo valor agregado, onde a gente ganha concorrencialmente. Nós temos concorrentes chineses, dos quais a gente ganha, e por isso temos como clientes os maiores produtores de bateria do mundo, na China, na Coreia do Sul e no Japão. Então, a gente ganha o jogo industrial mesmo. 100% do produto é industrializado. Eu tenho crença absoluta de que esse senso de missão da empresa, ele vem por conta dessa alma feminina que nós temos. Porque lá no Jequitinhonha existe uma transformação econômica da qual nós somos locomotivas, que não é só em função do que nós estamos fazendo. Vou dando uns números. 85% das nossas pessoas, na empresa como um todo, são do Jequitinhonha, oriundas de lá, não estavam lá. Nós buscamos essas pessoas mundo afora, né? 2, a região cresce a 20% ao ano. É o número de tigre asiático, quando o tigre asiático crescia 20%. 3, não houve nenhum tipo de atalho em termos de saúde e segurança, de qualidade industrial. Já disse, a gente ganha o jogo concorrendo com a China, não preciso falar mais nada. Em termos de padrões globais, e aí que o Brasil é uma oportunidade para países que não querem abrir mão de padrões. Nós somos o segundo no ranking mundial de saúde e segurança. Há 480 dias não tem acidente de trabalho com afastamento. É o recorde absoluto, né, da indústria no nosso segmento, de metalurgia e metais. Então, assim, é um primor, né? E volta para o ponto, o senso de missão. Essa locomotiva econômica é por quê? Por conta da inclusão produtiva. A gente roda hoje um dos maiores programas de microcrédito privados do país e um programa para os homens de irrigação de agricultura de subsistência. Então, isso cria 26 mil postos de inclusão produtiva. Além disso, da minha taxa, 1.500 empregos diretos, 13 mil indiretos, uma região de 60 mil pessoas cresce a 20%. Os incluídos
e os incluídos. Não houve exclusão. É um ecossistema, né? É um ecossistema de inclusão social. ecossistema. Exatamente. E é esse olhar... Por que ninguém fez? Não sei. Acredito piamente, 40% de liderança feminina trouxe esse olhar. As mães, nós somos mães, nós temos filhos, nós vimos que não dava para ter a cerca com aquela exclusão de metade das pessoas da prosperidade que trouxemos para a região. Então, é isso que faz a diferença. Eu acho que é por isso que é importante dizer tanto na complementariedade, né? Deixa eu só colocar uma coisinha assim. Na China, eles tinham a coisa do filho único, né? Então, o casal só podia ter um filho e nasceu mais mulher, né? Lá. E é muito interessante, porque quando a gente começa a conversar, eu começo a falar do Brasil, elas olham para mim com a cara, não estou entendendo o que você está falando. Né? Até porque lá tem mais mulher. E então as lutas lá são outras. E outras questões que a gente tem que estar trazendo aqui para a gente também. Porque lá tem mais mulher no poder, né? E tem mais mulher empresária, desde o Alibaba. Você for ver, quase todas as empresas lá são de mulheres, né? Principalmente na área de tecnologia. E aí as discussões são outras, sabe, Ana? Então, assim, a gente tem que também aprender isso daqui, porque a gente está, no momento, a gente está puxando aqui, né? A gente está puxando a nossa pirâmide um pouco para cima, e elas vêm com outras questões que vai aparecer também para a gente no futuro. Então, acho que a gente tem o BRICS vem com essa oportunidade de troca dos países todos. Bem... Falando sobre China, concorrência, Luísa, como é que você enfrenta a concorrência? Como enfrentar a concorrência, as empresas brasileiras, né, enfrentar a concorrência estrangeira e atender um consumidor que cada vez mais tem hábitos de consumo diferentes, que estão num olhar muito mais atento a preço, qualidade e procura de produtos mais sustentáveis? Bom, primeiro é a gente lutar para ter os mesmos parâmetros que a China tem aqui dentro, ou qualquer outro país. Então, eu acho que os mesmos parâmetros, brigando de igual para igual. E eu quero centrar uma coisa em preço, qualidade, e hoje, tempo de entrega é tão importante como preço e qualidade. O país é um país difícil de entrega. Não é fácil, sabe que nós não temos ferrovia, que a gente é difícil. Então, o que eu tenho sentido, não sei se vocês sabem, nós somos procurados pelo Alibaba para fazer a primeira parceria fora do país que eles fizeram. E qual é a dificuldade deles também? É como que chega num país tão grande, tão diverso e tão diferente como o deles. Então, a gente sempre acha que o difícil é enfrentá-los. Desde que a gente tenha os mesmos parâmetros, eu não acho que é difícil enfrentar, porque a concorrência pode aprender com ela todo dia. Eles também têm dificuldade de chegar aqui e precisa de parceiros. Então, nós fizemos a primeira parceria, o Magazine Luiza hoje, 60%, 70% vem do marketplace, né? Não é mais a nossa empresa, e eles estão no nosso marketplace vendendo produto chinês, e nós estamos no marketplace deles vendendo serviço. Porque eu acho que no fim a concorrência, acho não, né? Creio sem dúvida nenhuma que no fim a concorrência é uma dinâmica de negócio. Com as mesmas bases, é uma dinâmica de... Concordam, gente? Tem que ter as mesmas bases. Nós não podemos já pagar mais imposto e eles não pagar imposto. Então, assim, tem que ter as mesmas bases. Isso estamos cada vez mais chegando, graças a um trabalho que foi feito de todas essas confederações da indústria. Então, assim, eu sempre vi a concorrência como uma coisa muito, muito, muito positiva. Agora, porque se você está sozinho também, você não cresce. Então, o Magazine nasceu físico e hoje tem a maior influenciadora digital do mundo, que é a Lu. Uma empresa que nasceu lá no interior, fisicamente. Você pode chegar lá também. Startup. Você pode chegar lá. Então, assim, eu acho que é positivo. Eles também estão preocupados com a distribuição no Brasil. Eles também estão preocupados, eu posso garantir, porque nós estivemos lá dentro, o Frederico esteve lá dentro com o presidente do Alibaba, com o presidente da coisa. Eles também estão, tanto é que eles nos convidaram e começaram a fazer uma parceria de varejo aqui no Brasil, uma parceria geral, foi a primeira no mundo. Então, não é só nós que estamos preocupados. Aquilo que o presidente falou, gente, é muito sério. O que falta no Brasil, eu carrego o Brasil aqui, o Magazine Luiza, toda segunda-feira, há 26 anos, nas suas 1.500 unidades, além de mostrar resultado, canto hino nacional. Aí chegavam os meninos de tecnologia, eles não gostam de cantar, não tem importância
Mas fica de boquinha fechada lá, escutando. E hoje eles aprenderam. Nós temos que... Se não gosta daqui, leva a sua indústria para fora, leva seu negócio para fora. É verdade. Mas é aqui que nós vamos. Agora, e o varejo é o primeiro que sofre e o primeiro que sai. Concorda, presidente? Eu posso dizer para vocês que de uns 3, 4 meses para cá, melhorou muito o varejo. Lógico, se abaixar 2, 3% de juro, melhora mais ainda. Não tem falta de produto. Eu sou a primeira voz que estou falando isso desde o começo. Não tem inflação, não tem falta de combustível. Porque num país em desenvolvimento, 2 coisas movem a economia. 2 coisas só. Crédito e renda. Da onde que vem a renda desse país, gente? Do emprego. Nós não temos dinheiro para pôr na economia. Não é um país, é do emprego. Sem renda, sem renda, não tem consumo. E sem crédito, um país em dificuldade também não tem. Então, quando falta esses 2, falta, mas já começou, com o aumento do emprego, já começou a melhorar muito o varejo, vocês vão ver os resultados. Os resultados do último trimestre do varejo já foi bem melhor, e ele é o primeiro que sofre e é o primeiro que reage também. Então, eu acho assim, a concorrência é boa, a concorrência tem que ser enfrentada, e eu queria complementar a Ana do trabalho que ela tem feito lá, inclusive com as mulheres que... Vocês dão R$3.000 na mão de uma mulher empreendedora simples, para ela poder comprar a primeira batedeira, a primeiro freezer, e daí um pouquinho, ela está fazendo um milagre, que esse 3.000, que é o programa que a gente tem, Donas de Mim, e que você deu tanto apoio lá no Vale. Então, assim, ela tem tanta necessidade de levar comida para a mesa, que eu digo que elas são ministras da economia, porque é muito difícil você... 30% da população não tem nem o que comer, e a responsabilidade é de todos nós. E falando, obviamente, sobre essas mulheres, não só as empreendedoras, mas também as mulheres inseridas dentro da indústria, né, considerando o avanço tecnológico, considerando a economia de baixo carbono, presidente Ricardo Alban, como é que você enxerga, como é que essas mulheres elas podem se preparar para essas mudanças não só do comportamento, mas mudanças no emprego e as novas carreiras profissionais na indústria? Preciso dizer alguma coisa? Porque eu estou aqui aprendendo muito, graças a Deus aprendendo muito, que a gente vive aprendendo e aprende vivendo. Então, elas estão dando verdadeiras aulas. O que eu acho foi quando eu falei no início, que a nossa preocupação de ficar para trás é porque as mulheres estão com muito mais velocidade na vontade de aprender, na vontade de se preparar, nessa busca realmente desse espaço que está chegando, está vindo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que com essas novas tecnologias que depende de muita capacitação, depende de muito estudo, muita dedicação e capacidade de concentração, o que é quase que inerente às mulheres, elas vão estar muito mais preparadas para alcançar isso daí. E nós queremos mesmo essa complementariedade. Na verdade, nós precisamos. Nós estávamos falando aqui, como todos falaram antes, na abertura, nós estamos com um problema de emprego. Não é só o pleno emprego, porque estamos ocupando todo mundo, até mesmo as pessoas que deixaram de procurar um emprego por motivos A, B, C ou D, que não vamos fazer uma análise sociológica agora, mas esse mercado de trabalho imenso que é o Brasil. Se eu não me engano, Mônica, hoje no Brasil o índice de natalidade das mulheres é maior do que dos homens também, se não me falha a memória. Eu não tenho muita convicção disso, mas certamente não é menor. Então, nós estamos tendo muito mais mulheres no futuro do que os homens, tá certo? Porque no Brasil também a nossa taxa de natalidade está perigosamente baixa. Nós estamos tendo um desestímulo ao crescimento vegetativo da população. E isso tem um preço para um país em desenvolvimento, onde nós já estamos tendo essa pirâmide ficando mais um cilindro do que uma pirâmide, tá certo? Então, essa toda a oportunidade que a nova tecnologia, que as novas oportunidades vão trazer, com profissões que nem existem ainda, e mesmo tendo aquela plena consciência de que o trabalho braçal cada vez mais vai ser substituído pela automação, vai ser cada vez substituído mais, onde se teria a complexão física do homem como uma representação desse trabalho, isso já ficou para trás. É a mesma coisa que nós estávamos discutindo ontem, e numa apresentação, de que ainda tendemos a usar como imagem, símbolo da indústria,
aquela figura com a chaminé. Nós vamos parar com isso, isso já era, isso não faz parte, isso é demodê. É verdade. Então, nós temos que viver numa dinâmica realista, numa dinâmica que cada vez mais o ciclo é menor, nós vamos vendo ciclos menores e, certamente, esse ciclo da ascensão da mulher vai ser menor ainda. Então, nós temos tantas oportunidades aqui que precisamos, mais uma vez, uma simples palavra: nós nos complementamos. É isso. Esse é o ponto. E eu, inclusive, eu quero te parabenizar, né, pela sua equipe, pela Danusa, pela Fátima, maravilhosa pelo seu time equipe. aqui, pelo todo o seu time de cerimonial, em boa parte feminino. Elas fizeram um trabalho brilhante, né, Mônica, para conseguir organizar isso tudo. E agora, gente, a gente vai para os 10 minutinhos finais das considerações de cada uma. Luísa, você primeiro. Eu quero agradecer bastante. Quero dizer, por favor, comprem no Magazine Luiza, baixe o aplicativo, entre no Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigada. E quero pedir para vocês, se não fale bem do Brasil, pare de falar mal. É verdade. Por favor, parem de falar mal. A gente vê um evento desse, tão organizado, tão preciso, com tanto carinho, num lugar maravilhoso, ainda fala, nem parece que é no Brasil, dá vontade de dar uns tapas. É no Brasil, é aqui. Se a gente não valorizar o Brasil, gente, como é que nós vamos para frente? Não tem jeito, a energia toca negativa. Então, eu queria pedir para vocês, se não quer falar bem, mas não fale mal. Não aumente isso. A corrente da energia vai puxando, vai puxando. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez a CNI por esse trabalho, minhas colegas aqui, pedir para vocês que realmente o Brasil é um país que precisa, vou dar só um dado final, precisa construir 20 milhões de casas em 10 anos para ter um nível de igualdade social. Necessidade. Imagina que vão vender de tijolo, de cimento, de geladeira, de fogão, de tênis e de tudo. Esse é o país que tem um consumo que não é consumismo. As pessoas, 10% só têm ar-condicionado, as pessoas precisam comprar para ter qualidade de vida. E tenha mais mulheres no topo. Eu pedi para o presidente e me deixaram, a hora que terminar o painel, mulher é persistente. Eu fiz uma promessa comigo mesmo, que em todo lugar que eu fosse, vocês sabem que nós sofremos muito quando a gente resolveu criar o trainee para negros. Foram 15 dias de muita agressividade, e a gente manteve firme, depois a gente mudou o paradigma, hoje é um espetáculo a empresa. E um ano depois, eles fizeram um documentário, e eu pedi assim, eu não vou em lugar nenhum que eu não puder passar esse documentário, durante esse ano eu tenho passado, e a hora que terminar o painel, é muito... Diamantino, Mato Grosso, a planta bate 2.000 cabeças. Eu acho que vai entrar no final. Não é agora, não. Não é agora, não. É na final. Eu só quero pedir para vocês que, a hora que terminar o painel, vocês assistam para dizer que, assim como a mulher, o negro, ele leva muita diversidade, ele traz muita coisa para a empresa e não é fácil ser negro. Vocês vão sentir isso, mesmo que tiver todo. É um documentário muito rapidinho que eles fizeram, porque foi bem pressionado, viu? Mas muito obrigada, a técnica. Obrigada. Mônica, suas palavras. Então, agradecer ao presidente Alban, que abriu esse espaço para a gente estar falando aqui, e por liderar o BRICS. Eu acho que aí o BRICS é uma grande oportunidade, é uma avenida enorme que a gente tem de oportunidade de negócios, já falado aqui, desde a área de saúde, né, na área de tecnologia, todas essas pautas a gente vai estar organizando. Os sindicatos que estão aqui, que tem empresárias mulheres, por favor, contactar a gente para estar junto com a gente já tem alguns sindicatos, mas a gente sabe que tem outras empresas que vocês podem estar trazendo para estar junto com o grupo, para estar exportando, que já estão prontas para exportar, né? As federações das indústrias também. Então, assim, o que vocês puderem estar agregando ao grupo, o grupo está fortalecido cada vez mais, está crescendo muito, principalmente de empresárias de peso, né? E que a gente está exportando bastante. A gente recebia semana passada e uma empresa de biotech chinesa, em que está se instalando aqui, lá tem 35 mil funcionários, está se instalando aqui no Brasil, de beleza, de colágeno, né? E ela está fazendo parceria com uma empresa brasileira. Então, quer dizer, isso está trazendo já emprego para cá. Não é que ela está exportando, ela não vai estar importando para cá, ela está, na verdade, se juntando com outra empresa. Então, tem muitas oportunidades para a gente estar fazendo gente dentro do BRICS. É isso, gente. Obrigada, Mônica. Presidente Alban.
eu vou aproveitar que não vou perder a oportunidade, nós empresários, é que, assim como a nossa Magalu já fez o seu marketplace junto também com a Alibaba, é de que nós todos vamos mandar brevemente, por favor, se coordene, os nossos produtos para que a nossa Luísa coloque os produtos dentro do marketplace dela. Na hora. Ó, pronto, já temos um novo espaço mercadológico para poder aproveitar. É com a gente mesmo. Pois é, então já tem esse compromisso. Mandem. Que a concorrência é saudável, né, Luísa? Mandem para ele ver que os homens também são rápidos. Isso lá é ótimo, gente. Pode entrar aqui, nós damos treinamento, fazemos tudo, propaganda, tudo que o varejo apanhou, a gente dá. Pois é. Mas, voltando ao espírito da complementaridade, nós, certamente, trabalhando juntos e convergentes, não só pela indústria, porque a indústria também na complementaridade é o comércio, é o serviço, é o agro, temos que trabalhar. E eu tenho tanta convicção, Mônica, que até nesse trabalho que vocês vão fazer de health, que tem aí, eu tenho até uma filha que é médica na área de radioterapia, ela tem um skill também empresarial, e, por favor, convide-a para esse desafio também, que eu tenho certeza que ela vai aceitar, e tantas outras mulheres, quando estiverem aqui para se integrar, vão se integrar nessa força de trabalho complementar. E eu que agradeço a todas vocês 4, 5, nossa moderadora, em estarem nos enriquecendo com essa não diversidade. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou ainda ver, o dia que a gente não vai, isso não vai ser mais um ponto de questão. Deus quiser. É isso. Não vai ser mais um ponto de questão de qual é o empoderamento da mulher, porque a mulher tem espaço, assim. Isso vai ficar parte do passado. Eu tenho certeza, não sei se eu vou ver os 120 anos, como disse o presidente Lula, mas eu ainda espero ver durante a minha vida. Dia. Com certeza. Obrigado a vocês todas, minhas jovens. Obrigada. Adriana. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade, pelos aprendizados. A Luísa me puxou aqui no cantinho e reforça falando que a gente precisa pensar, por exemplo, de como a gente, através da colaboração, pode se aliar para causas comuns, por exemplo, como câncer do colo de útero, nós pela parte de diagnóstico, vacina de HPV, mas eu gostaria de reforçar, nós estamos aqui, um grupo empresarial, vários líderes, falar da importância da colaboração. Também citamos aqui a concorrência, as parcerias. É fundamental que a gente entenda que nós temos tantos problemas ou grandes oportunidades como a gente quer ver, sem a força de colaboração e cocriação, a gente não vai avançar. Falamos muito da questão da diversidade, da equidade, inclusão, acesso à saúde, e acesso à saúde da mulher especificamente precisa ser uma questão a ser resolvida do ponto de vista moral, ético, mas também como uma grande alavanca para a economia. Não existe geração de emprego sem saúde, não existe consumo sem saúde. Então, esse realmente deve ser uma pauta de todos nós. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Adriana. Ana. Eu queria falar da transição energética, né? A transição energética é uma tsunami que pode nos ajudar a elevar o Brasil e o padrão de vida da nossa população em lugares como o Vale do Jequitinhonha. Dando um número, esse ano foram apropriados 1,2 trilhões de dólares de investimentos em descarbonização mundial, seja renováveis, seja fabricação de mobilidade elétrica. Isso não existe cenário desse número diminuir. Se você olhar a Ásia, o que se passa na Ásia é inimaginável. A indústria de carros elétricos na China, consumo doméstico cresceu 44%, fechamento de outubro. Então, é uma tsunami. O país, dando o exemplo do meu mundo, que produz materiais industriais, insumos de indústria de base, ou seja, o material químico industrial, o único lugar no mundo onde esse material foi feito com carbono neutro, 27 anos antes do setor, foi no Brasil. Então, nós alavancamos esse poder da matriz energética descarbonizada, limpamos a indústria escopo 1 e entregamos um produto carbono zero. Isso nos torna o alvo no país, nós viramos uma vitrine do Brasil do que é possível ser feito aqui
em termos de indústria se alavancando na transição energética, entregando material carbono zero para o mundo a custo extremamente competitivo. E aí entra o ponto da Luísa, a oportunidade é dupla. Por que ele é dupla? Porque é um país neutro, amigo, que torna todos bem-vindos. Ásia, Oriente, o Ocidente, todos convergem aqui, todos estão investindo aqui. Existem processos, existem leis, a barra é alta. Você não tem uma terra sem lei, como em alguns lugares, infelizmente, em outras jurisdições de baixo custo, viraram. Então, a oportunidade para todos nós, empresários, ela é enorme. E aí entra o nosso papel, e essa é a minha mensagem final. Aprendi que com a Luísa, minha mentora de 2 décadas, eu me recuso a falar mal do Brasil, ponto. Não interessa qual é o governo, não interessa a situação política. No que a gente sai de casa, é que nem família. Filho meu não pode lavar roupa suja em público. É isso. A gente não pode sair do Brasil, e eu vivo em fóruns internacionais de cada vez mais projeção, eu me recuso. Não é para lavar roupa suja em público, a gente tem que sair para ser embaixador do nosso país. E nisso, o que nós fizemos lá em Minas Gerais é inimaginável. Por quê? Porque nós vamos para fora para falar das coisas bacanas. Porque é isso que os meus pares de lugares muito piores que nós fazem. Eu não vejo empresários de lugares falando mal dos seus países em público. As coisas a gente resolve em casa aqui. Mas lá fora, e esse é o nosso papel, a ponto de, assim, eu apanho da direita, da esquerda, de todos os lados, porque acham que eu politizo. Não, é cidadania, é o ponto da Luísa, é o hino nacional. Nós somos daqui, nossa riqueza foi feita aqui, o investimento está aqui, e é aqui que nós temos que enaltecer, porque os outros fazem isso. E isso tem um resultado para nós. Então, acho que eu queria deixar isso com vocês. Nós somos todos embaixadores desse Brasil. E é o nosso trabalho, porque tem muita coisa incrível para falar do nosso Brasil. Começando por, é um único lugar no mundo que hoje você consegue fazer esse carbono neutro e concorrer e ganhar o jogo na Ásia, né? E por fim, obrigada, Ana. Muito obrigada. Acho que antes da gente passar o vídeo da Luísa, eu quero deixar disponível a vocês, ao serviço de vocês, não só a comunidade Alavense, que eu cofundei junto com o meu time há 2 anos atrás. A gente está falando aí de aproximadamente 12 mulheres nas suas idades produtivas, né? Mas, na verdade, são micro, pequenas e médias empresárias. E a Farani Escola de Negócios também sempre com foco em capacitar, criar negócios e alavancar empresários, sejam varejistas, sejam industriais. Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada a todas. Muito obrigada a essas mulheres brilhantes. Obrigada, presidente Albão. Obrigada por esse espaço.